Meus irmãos, o assunto que nós vamos estudar hoje, são 8 horas e 30 minutos, o assunto que nós vamos estudar hoje é mais um passo neste tremendo assunto que nós estamos estudando, que é o comentário desse trimestre, Aviva a Tua Obra, um chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu espero que ao final deste trimestre, nós tenhamos crentes mais avivados no nosso meio. Eu quero estar mais avivado. Eu quero estar mais avivado no final. E já estou, do início dessa lição para cá, já estou mais avivado. A próxima lição do próximo trimestre, já está encomendada as lições, né, pastor Alexandre? Deve estar chegando aí essa semana. Ela vai tratar sobre a família, né? Serão 3 meses de estudo sobre a família. Serão assuntos maravilhosos também. Então, você já se prepara para o próximo trimestre, que vamos tratar do assunto da família. Muito bem. Vamos ficar de pé um pouquinho? A gente vai fazer só a leitura do textuário mais uma vez. E vamos fazer mais uma oração e, em seguida, nós já estaremos no início do comentário. O título da próxima lição é Relacionamentos em Família. Olha para os irmãos ver. Aqui, a lição de número 1 vai ser quando a família age por conta própria. A lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos, quando um pai tinha um filho predileto. Ciúme, o mal que prejudica a família. Ídolos na família. E aí vai, pais zelosos e às vezes os filhos são rebeldes, relacionamento entre nora e sogra, motinha em família, a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os pais sepultam seus filhos, os prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis e a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Amém? Quem sabe no final desse trimestre vai ter até famílias aí que já vão estar, a esposa até grávida, né? Para gerar mais filhos, né? Deus está falando aí esta manhã, né, pastor Gerson? Pastor Gerson, ele gosta de cobrar, né? E aí, quando vai chegar o primeiro bebê? Aí chega o primeiro, ele fala, e o segundo? Amém. Desculpa. Vamos ler novamente o título da lição, o textual e a verdade prática. Vamos orar e vamos entrar no comentário. 1, 2, 3, o título da lição, 1, 2, 3. O avivamento na vida pessoal. Textual. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, versículo 13 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A realidade da presença do Espírito Santo. Seja sincero, você sente a presença do Espírito Santo na sua vida todo dia? Ao amanhecer, durante o dia, até no culto, né? Que privilégio que temos, né, irmãos? Que privilégio que temos. Às vezes essa presença é mais intensa pela manhã, ou às vezes durante o dia, ou à noite, né? Até não só no culto, mas a presença do Senhor, ela é real. Pai, mais uma vez nós estamos reunidos em torno da Tua palavra, Senhor. Neste momento adentraremos no comentário da lição, que é o avivamento na vida pessoal. Dá-me, Senhor, o raciocínio rápido, dá-me fluência no falar, me ajude a lembrar de tudo aquilo que temos aprendido ao longo da história na Tua palavra, Senhor. Agora, aqueles irmãos que estão aqui presentes, um bom grupo aqui presente, eu quero Te louvar, Senhor, e também pelo bom grupo, Senhor, que já está nos acompanhando pela live, pela transmissão, Senhor, do Facebook, do YouTube, e que todos possam ser tocados, abençoados e visitados nesta manhã, Senhor.
Apresentamos e louvamos ao Senhor pela vida do pastor Alcimar, que está ali naquele hospital nesta manhã, mas está em espírito, com o coração presente aqui conosco, Senhor. Continue conosco e fale ao nosso coração nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua lição, pode se assentar. Abra sua lição então, na lição de número 10, que você já deve estar com ela nas mãos aí. Como dissemos aqui, o tema é o avivamento na vida pessoal. O avivamento na vida pessoal. Gostaria de começar dizendo para os irmãos algo que eu sempre digo para os irmãos aqui quando estão tratando de presença de Deus, de glória de Deus, de relacionamento com Deus, que existem pelo menos 3 tipos de altares, né? Pelo menos tipo de altares na Bíblia que nós encontramos. O altar coletivo, que é aquele quando um sacerdote, um profeta ou um rei convocava, né, para que a nação toda oferecesse um sacrifício ao Senhor. Aí, na responsabilidade do sacerdote, ele montava um altar e apresentava o sacrifício em nome de toda a nação. Toda a nação. Esse é o altar coletivo. É como se fosse uma reunião, como nós estamos aqui. É um culto coletivo. Todos juntos estamos num altar erguido na presença do Senhor. Mas o segundo tipo de altar na Bíblia que nós encontramos é o altar da família. É quando em alguns momentos o Senhor Deus exige de que o líder da casa, na realidade especificamente era isso o papel do pai da casa, do sacerdote, porque o pai tem o papel de sacerdote, de profeta e de rei, isto é, no sentido de líder. Olha só aqui, de liderança. Então está sobre os ombros do pai o papel de sacerdote. O sacerdote ouve o povo e fala a Deus. Ok? Então o sacerdote ouvia da família e levava a Deus. Hoje eu já atuei nesse papel de sacerdote, em momento de oração, apresentando filhos na presença do Senhor. Então você ouve da família e apresenta a Deus. O sacerdote empresta o ouvido ao povo e fala a Deus, ok? O segundo papel do líder, do pai, era o papel de profeta. O profeta, ele ouvia Deus, emprestava o ouvido para Deus e os lábios para a família. Ele recebia de Deus e falava à família. Ok. Terceiro, o papel de rei, no sentido aqui de liderança, de comando da casa, tanto de provisão material, como de provisão espiritual e como também de segurança, porque o pai, ele dá essa ideia de proteção. Minha mãe sempre dizia, eu me lembro lá na roça a gente falava, se você vê dentro de casa um homem, tem uma presença paterna, ou tem a presença do homem dentro da casa, às vezes alguém dizia lá na roça, pode ser um caquinho, você já ouviu falar essa palavra? O homem pode ser um caquinho dentro de casa, mas a presença dele lá impõe autoridade. O camarada bateu palma na porta de uma casa, viu um chapéu pendurado, opa, tem homem nessa casa. Entendeu? Então esse papel de liderança. Então, esse altar era o altar da família. Podemos lembrar de alguns altares? O de Abraão, no lugar que ele chegava, ele cavava um poço, montava uma tenda e construía um altar. Quando Jacó ficou 20 anos na casa do seu tio Labão, lá na Mesopotâmia, quando ele voltou, passou no val de Jaboque, teve um encontro com Deus, lembra disso? Encontrou com seu irmão Esaú, o Senhor mandou ele voltar a Betel. Onde era Betel? A palavra Betel, o significado é Beit, que quer dizer casa, El Deus. Betel é casa de Deus. Anteriormente ele havia erguido um altar lá para a família. O Senhor agora diz, você ficou 20 anos numa terra estranha, agora você volta lá no altar, purifica a família, limpa, tira ídolos, tira tudo e monta um altar outra vez para a sua família. Amém, meus irmãos? Olha a responsabilidade nossa como pais, como líderes. 3.
Lembra de Jó? Os filhos dele reuniam as festas. Essa semana o churrasco vai ser na casa do fulano de tal. Essa semana a festa vai ser na casa do tal. Diz a Bíblia que Jó levantava de madrugada, montava um altar e dizia: Senhor, os meus filhos nessas festas que eles estão fazendo aí, quem sabe eles pecaram contra o Senhor. Então eu estou montando um altar aqui da família para pedir misericórdia em favor da família. Talvez alguém aqui dentro ou lá fora esteja perguntando: mas espera aí, e na casa que o homem não assume essa posição? Primeiro, pode ser que ele não seja crente. Ou segundo, pode ser que ele seja crente, mas ele não tem essa responsabilidade de assumir o papel da liderança espiritual do lar. Porque a sua primeira igreja não é essa que você congrega. A sua primeira igreja é a sua casa. Pastor, o meu marido é crente, mas não assume essa posição. Deixa eu te dar uma notícia. Não deixe por água abaixo, não. Assume. Faz o papel lá. Mete o joelho no chão, chama todo mundo, reúne e põe a coisa para andar. Até que Deus muda a história. Porque Deus pode mudar a história. Então temos o altar coletivo, eu já dei o exemplo. Temos o altar da família, mas temos o altar pessoal. Esse não é você e o povo, esse não é você e a família. Esse é você e Deus. Eu e Deus. Esta aqui é um relacionamento pessoal. Isso aqui não tem ninguém do lado interferindo. É você e Deus. Tem um exemplo na Bíblia, irmãos. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Deus aqui. Eu sei quando Deus está falando. Amém? Tem um exemplo na Bíblia que ele está meio escondidinho, assim, a gente quase não prega sobre ele, quase não fala sobre ele. Mas os irmãos vão lembrar quando eu tocar no assunto. Quando Israel passou dentro do Rio Jordão, porque Israel passou dentro de duas águas, sim ou não? O Mar Vermelho e o Rio Jordão na entrada da Terra Prometida. Primeiro foi o Mar Vermelho, depois o Rio Jordão que transbordava nas suas ribanceiras. Era uma época de enchente. No Mar Vermelho, o mar abriu e eles passaram. No Rio Jordão, Deus criou um paredão de água, a parte sul escorreu e eles passaram. Ok? Quando eles passaram, preste atenção nesse detalhe, hein? O Senhor, através de Josué, mandou pegar 12 pedras de dentro do Rio Jordão e montar um altar do lado de fora do Rio Jordão. Ok? Para que era esse altar? Era um memorial. Quando a nação, presta atenção, esforça aí. Quando a nação perguntasse: que pedras são essas? Essas pedras foram quando Deus nos deu vitória atravessando no Rio Jordão. Essas pedras são do fundo do Rio Jordão, entendeu? Então, estas pedras é sinal que Deus abriu o Jordão para a gente passar. É um memorial. Uma vitória grande que Deus já te deu, entendeu? Deixa alguma coisa para marcar isso. De vez em quando você chama a sua família e mostra: ó, isso aqui foi o dia que Deus operou sobrenaturalmente. Amém? Então, o que eles fizeram? Montaram um altar. Mas presta atenção que negócio lindo. Quando montaram o altar do lado de fora, o Josué, que era o líder, voltou lá dentro do rio e montou um altar lá dentro do rio. Botou uma pedra lá dentro do rio. Agora não era a multidão, era ele e Deus. Porque tem coisa que é coletiva, mas tem coisa que é pessoal. Opa, é forte isso aqui, hein? Tem coisa que é pessoal, tem coisa que é você e todo mundo, tem coisa que é você e Deus. Existem particularidades que é só você e Deus. Amém? Então, esse altar pessoal é que trata exatamente desse avivamento. E eu vou repetir o que eu venho falando em todas as 7 lições que eu estive aqui. Eu acho que eu falei, das 10 eu estive em 7. Hoje completa 7. É que o avivamento começa quando a glorificar a Deus a gente não fala. Você pode adorar a Deus nesta manhã por esta palavra? Amém? Então, hoje o assunto é avivamento pessoal. E o salmista, o comentarista, ele usou como ponto de chave, como ponto de partida, o Salmo de número 63.
E eu estava olhando, eu não sei se você teve essa curiosidade de olhar, ou você só leu na lição, mas eu estava olhando na Bíblia sobre o Salmo 63, e um negócio bastante interessante que eu achei, é que quando Davi compôs este salmo, presta atenção nesse detalhe, quando Davi compôs esse salmo, a epígrafe do texto, presta atenção no que eu vou te dizer, na epígrafe do texto diz assim, Davi anela pela presença de Deus. O que é anelar? Desejar, querer. Davi anela pela presença de Deus. E a epígrafe embaixo diz assim, Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Onde Davi estava? No deserto. Onde ele está anelando pela presença de Deus? No deserto. Olha o que está escrito aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A minha alma tem sede. Repita comigo a palavra sede. Quando você está com muita sede, você encontra esse negócio aqui. Se eu te perguntar se Coca-Cola é bom, você vai falar que é bom. Se Guaraná é bom, Guaraná é bom. Suco de não sei o que é bom. Mas tem alguma coisa que substitui água? O salmista está dizendo, a minha alma tem sede de ti. Isto é, a minha alma sente falta, a minha alma está sedenta da tua presença. Mas agora eu queria que você prestasse atenção na continuação do versículo. Não deixa a sua atenção ser roubada por nada. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. Espera aí, irmão, não é só sede que ele está tendo. Ele está dizendo que a carne dele, o corpo dele, tem muito desejo de Deus. E olha o que ele diz: em uma terra seca e cansada, onde não há água. Onde que ele está? Numa terra seca e cansada. Irmãos, nós vivemos num deserto. O mundo que nós estamos vivendo é um deserto de tribulação. E deixa eu te dizer uma coisa, só tem um remédio: sede de Deus. O Davi está dizendo que lá não tinha, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Aqui tem. Aqui tem, aqui tem. Hoje você pode desfrutar. Eu falei isso domingo passado, não sei que dia que eu falei isso. Eu tenho aqui uma água, está gelada essa água. Eu estou doido para beber um gole dela água aqui, porque eu estou com sede, entendeu? Só que é o seguinte, não adianta eu ter a água e eu não querer beber. Adianta eu estar aqui com esse copo e não querer beber? Eu tenho sede, mas eu não quero beber. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta só ter uma igreja, só ter um pregador, só ter uma Bíblia, só ter um culto, se você não quiser beber de Deus. Se você não quiser beber mais de Deus, se você não quiser experimentar mais de Deus, você vai ficar exatamente no lugar que você está. Aqui tem que beber. E o salmista está dizendo, numa terra seca eu quero Deus, o meu corpo sente vontade de Deus, a minha alma tem sede desse Deus. E isso é exatamente tratando desse avivamento pessoal. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Introdução. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Espera aí, eu falo de igreja avivada, o comentarista está tocando em igreja avivada. Como é que uma igreja é avivada? Quando cada crente faz a sua parte, porque igreja somos nós juntos. Eu não sou igreja sozinho, eu sou membro da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, se eu estou avivado, alguém do meu lado pode ser contagiado. Aí isso passa para um, passa para o outro, isso vai passando para o outro. Isso é um negócio que pega, tá, irmão? Achei até que você ia falar um amém, eu estava tão empolgado. Esse negócio pega. Um crente alegre pega, né? Você chega perto dele, pois é, irmão, você viu aquele negócio errado? Eu não vi, irmão, eu vi foi a presença de Deus ontem.
Você viu quem faltou? Não, eu vi quem veio. Amém. Você viu aquele irmão com aquela falha? Não, eu vi que Jesus é perfeito e ele me dá vontade de orar para aquele irmão que está com aquela falha. Isto é avivamento. Amém, glória a Deus. Jesus está aqui. Além do avivamento, desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele revela em todos os lugares no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Eu gostei muito desse tópico aqui, irmão, presta atenção, porque aqui, ó, eu estou aqui, aleluia, aleluia, estou cheio de Deus. Se o meu testemunho não for para dentro da minha casa, isso não é avivamento. No meu ambiente de trabalho, isso não é avivamento. Aleluia. Eu já tive o desprazer de escutar uma história terrível de um pastor que foi numa casa fazer uma visita a uma família que a mulher era crente, o marido não era. Eu vi contar isso lá em Belo Horizonte, me lembro como se fosse hoje. O pastor contando. O pastor foi na casa visitar, irmão, tal, irmã, tudo bem? O senhor ainda não quis ir lá na igreja, nos fazer uma visita? O senhor precisa de ser crente para ser uma bênção. Aí, como a sua mulher é crente, ele falou, pastor, se fosse ser crente igual a minha mulher, eu vou ficar do jeito que eu estou. Você imagina a cara do coitado do pastor. E você já viu contar aquele outra história do menininho que pediu o pastor para fazer um cômodo no canto da igreja? Para me morar? Já viu contar essa história? Pastor, não tem jeito de eu fazer uma casinha aqui no canto da igreja ali assim, com um banheiro, um quarto, uma coisa não? Mas por quê? Porque eu queria vir morar para cá, porque meu pai aqui na igreja é tão bom, lá em casa ele é tão ruim. Se a gente morasse aqui ia ser tão legal. Irmãos, vida cristã e avivamento sai das quatro paredes. Tem a ver com perdão, tem que a ver com abraçar, tem que a ver com relacionamento. Você concorda com o que o comentarista está dizendo, irmãos? O meu testemunho. Eu tenho um negócio comigo, eu não sou de vigiar crente, eu não vigio. Se eu ver alguma coisa passando para a rua, vir precisar te chamar a atenção, igual esses dias houve uma necessidade e tal, mas eu não fico atrás, ver o que o irmão está fazendo. Irmão, se o camarada não tem temor da presença de Deus, vai ter temor de mim? Eu não vou passar nessa rua não, que o pastor vai ver. Mas na rua que você está, Deus é que vê, rapaz. Eu não tenho que vigiar ninguém, não. Eu tenho que vigiar a minha vida. Não é verdade? Mas vamos lá. Um avivamento na vida do salmista, ou avivamento na vida do salmista. Número 1. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas. Sim ou não? Muito bem. Dificuldades e opressões ao longo da sua vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil que o salmista enfrentava, o salmista tinha um desejo com entusiasmo da presença de Deus. Ele disse, ó Deus, tu és o meu Deus. Vamos ler, 1, 2, 3, vai lá. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Sabe o que saltou meu coração aqui? O horário que ele está falando que buscava a Deus. Que hora que ele está falando que buscava? O que está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 17? Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Aleluia, 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 aleluia. Como é que é? Ah, tá. O relacionamento e o amor precisa ser correspondido, esse contato, né? E ele está dizendo, de madrugada. E eu lembrei de um outro versículo que queria ler com vocês, Jeremias, capítulo de número 29. Esse assunto é tão interessante, né, irmãos? Você notou que a gente apanha tanto numa escola dessa, não apanha?
Mas graças a Deus que a gente apanha rindo, não é verdade? A gente apanha e fala, ai Jesus, vara de goiaba comendo, e a gente, né, dando glória, rindo, né? Olha aí, olha aí. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 12 e 13, diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aleluia. Então o salmista está declarando, eu vou te buscar de madrugada, e a alma dele desejava e o corpo dele queria. Vamos lá. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço, entre aspas aí, na carne, sua alma tinha sede de Deus. E por isso ele promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção quando ele declarou: tu és o meu Deus. Aleluia. Tu és o meu Deus. Número 2. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha o anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário, no Salmo 63, versículo 2, ele declara isso, quando ele diz: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Parece que aí ele está lembrando de algum momento que ele esteve no tabernáculo, e ele havia visto a manifestação da glória de Deus. Vamos analisar. Eu estou num deserto, num lugar seco, mas a minha alma e o meu corpo está querendo o Senhor, eu tenho sede de Ti, e eu queria que o Senhor se manifestasse a mim como aquela glória que eu vi do Senhor lá no tabernáculo. Aleluia. Irmãos, o salmista, esse Davi, um camarada com muitas falhas, mas esse camarada fazia umas declarações que me encantam. No Salmo 27, ele falou assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. O que você quer pedir e buscar, Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a tua beleza, a tua formosura, e adorar o Senhor no teu santo templo. Lembrei da Estezinha, né? Quando voltou lá de Brasília, ela falou: Janda, agora estou aqui em Ipanema, não vou perder um culto, né, Esté? Todo dia, né, Esté? Prazer de estar na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Você não sabe o privilégio, irmão, que nós estamos tendo de estar aqui hoje de manhã. Muita gente gostaria de estar aqui e não tem o privilégio. O salmista está dizendo: eu queria pedir ao Senhor e buscar um negócio, eu queria estar na tua casa para contemplar a tua beleza, a formosura, a beleza do Senhor. E aí ele vai. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano um reconhecimento da benignidade, isto é, da bondade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor, e ele o bendirá, falará bem dele enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver esta realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Desculpa, o que o salmista está querendo dizer? Que mesmo num lugar de sequidão, mesmo num lugar de dificuldade, é possível experimentar a presença de Deus. Lá no seu trabalho, está todo mundo ouvindo música mundana, está todo mundo falando bobagem, você tem um momento que rola uma lágrimazinha assim. Esses dias aconteceu um fato, não sei se foi com a Gabriela ou com a Isabela, minhas netinhas, lá em Taparuba, acho que, não sei. Foram servir um lanche lá na sala. Aí uma delas, eu não sei se foi a Isabela ou a Gabriela, pegou o lanchinho dela, não sei se era um pãozinho, alguma coisa, saiu quietinho, fui lá para o cantinho da sala e ficou no cantinho lá, orando e agradecendo. Aí voltou, quando voltou, a professora depois publicou isso em algum grupo lá, da lição que aquela menina deu naquela sala, naquela manhã. Aleluia.
Irmãos, nada pode nos impedir de, em qualquer lugar que tivermos, adorar ao Senhor e sentir a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que me alegra, pastor Gerson? Porque antigamente era só em Jerusalém. Aí Jesus falou, não, os verdadeiros adoradores agora adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, na terra, no mar, no ar, no hospital. Eu tenho certeza que o pastor Simar está sentindo a presença de Deus lá no hospital onde ele está. É no ônibus, em qualquer lugar. Certa vez eu estava vindo dos Estados Unidos, deu uma crise de choro dentro do avião, a comissária de bordo passava e olhava, eles não estavam entendendo nada, mas a 11 mil metros de altura eu estava sentindo a presença de Deus. Ô irmão, desfrute isso, pelo amor de Deus. Aqui eu não estou obrigando nada, eu só estou impulsionando, animando você a ter essa experiência com Deus. Vida cristã não é vida só do culto, vida cristã é em casa, na hora de orar para o almoço, na hora de orar para a comida, na hora de orar em qualquer lugar. Alguém precisa notar que nós temos algo diferente na nossa vida. Aleluia, aleluia. Tem gente aí nos acompanhando, né, pastor Alexandre? Tem, né? Aleluia, muitos irmãos nos acompanhando pela internet, eu tenho certeza que sentindo a presença de Deus também. Vamos continuar, estamos sentindo Deus aqui, né? Onde eu parei? Na vida é capaz de fazer isso. Deus é o nosso o quê? Auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará. Iria fazer o quê, irmãos? Fartará, não no sentido de fartar, né? Porque não é fartar. É faltar. Eu estou falando fartar no sentido de ter muito. Não é verdade? De abundância, né? Não é fartar do mineiro, não é ser fartou do culto. Não, não é isso não. Fartar de estar cheio, completo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará ao Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. Deixa eu chamar essa atenção sua aqui para essa palavra contemplação. Posso dar uma advertência e um conselho para nós? Você sabia que a maioria das nossas orações é só falando? Senhor, abençoa, Senhor, abra a porta, Senhor, ajuda aquele irmão que está enfermo, Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa o pastor, Senhor, dá graça, abençoa, abençoa. Você sabia que a nossa oração precisa caminhar também por um tempo de contemplação, em que você se coloca em silêncio, em que você, às vezes, com a Bíblia aberta, lê, é como se estivesse contemplando a formosura do Senhor, a beleza do Senhor, entendeu? Não é só pedir, irmão, porque se você está conversando, se eu e o pastor Manuel começarmos a conversar, e eu só falando, no final de uma hora de conversa, o irmão Manel, eu falar, irmão Manel, o senhor não falou nada? Aí ele pode falar comigo, mas você não me deu oportunidade. Né? Você notou que tem pessoas que só falam, elas não param para ouvir, não é verdade? Se você, por exemplo, botar duas pessoas que falam muito, né, juntas, e todas as duas falam muito, uma não vai gostar muito da outra, sabia? Quando terminar o assunto, a pessoa fala, não gostei muito daquela mulher. Por quê? Fala o tempo todo. Na realidade, não é que fala o tempo todo. É que você também queria falar e ela não deu oportunidade. Entendeu? Tem pessoas que têm a capacidade de ouvir. Então, geralmente, quem fala muito, conversa muito, gosta daqueles que falam menos. Por quê? Tem capacidade de ouvir, não é verdade? Por que o senhor está falando isso? Que a oração é um diálogo, irmãos. Você fala, daí a pouco, para um pouquinho, é como se Deus dissesse, meu filho, fica caladinho um pouquinho, que eu estou querendo falar com você alguma coisa, mas você não fecha essa boca? Fica quietinho um pouquinho aí, entendeu? Deixa eu te falar algo aqui, aleluia. Quem pegou? Deixa eu te falar alguma coisa aqui. Você clama a mim e eu te responderei, entendeu? Como é que é o versículo que eu preguei na quinta? Salmo 55:15. Você me clama, eu te respondo. Aí tu me glorifica. Então clama, respondo e depois você me glorifica. 3 passos. Clama, eu te respondo e você me glorifica. Amém? Então, essa contemplação do salmista. Como eu posso contemplar? Também até na natureza, né? Quando você olha um pássaro, quando você olha uma borboleta, quando você olha uma árvore, quando você olha o céu. Aleluia.
Como assim, pastor? O salmista dizia: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ô irmãos, você tem um negócio mais lindo do que nuvem? As nuvens, né? Você começa a contemplar beleza, a lua, não é verdade? Isso é contemplação. Nada é tão consolador para uma vida avivada, do que ter certeza de ter Deus como auxílio. Repita comigo: auxílio, refúgio e fortaleza. Está fraco, a gente está em jejum, irmão, mas dá para falar melhor. Essas 3 palavras: ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Auxílio é aquele que estende a mão para ajudar quando precisa. Refúgio é o lugar que você esconde. E fortaleza é aquele lugar que você se sente seguro. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Oh, aleluia! Segurança na vida do crente. Isto é, você sabe nos braços de quem você está. Vou repetir. Você sabe nos braços de quem você está. O avivamento espiritual do crente. Ponto 2. O Aloir ali, mais o Marcos, estão jogando isso na tela lá para os que estão participando, né? Olha aí que lindo isso aí. Eles estão lendo a lição lá conosco, do outro lado. O avivamento espiritual do crente. Número 1. Reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Isto é, olha para cá, existem elementos imprescindíveis, isto é, sem os quais não haverá uma vida de avivamento. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. Número 1, a prática da oração. Número 2, a prática da leitura devocional das Escrituras. Bíblia e oração, ponto de partida para um avivamento. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Irmão, aqui eu quero dar uma pausazinha. Qual a frase que você mais ouve? Não tenho tempo. Se eu perguntar aqui a algum dos irmãos se tem tempo, não, irmão, não tem tempo, não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Quem é dono do tempo? É Deus. Quem criou o tempo? É Deus. Se eu digo que eu não tenho tempo, tem alguma coisa errada nesse negócio de eu não ter tempo. Porque se Deus é o dono do tempo, Deus criou o tempo, e Paulo disse remindo o tempo, sabe o que é remir? É comprar, é adquirir. Presta atenção. Não é que nós não temos tempo. O problema é que nós não sabemos administrar o nosso tempo. Porque você só tem tempo para aquilo que é prioridade na sua vida. Irmãos, este parelinho que está aqui na minha mão, que eu trago ele aqui para nós acompanharmos a transmissão, isso aqui está roubando mais da metade do tempo que nós teríamos para viver uma vida na presença de Deus. A pessoa acompanha todos os rios, acompanha todas as notícias, sabe notícia de tudo, só não tira um tempinho para a leitura da palavra de Deus e oração. Depois não vem me dizer que é falta de tempo, não, é falta de prioridade no tempo. O dia são 24 horas, meus irmãos. Você trabalha 20 horas? Não. Você trabalha quantas horas? 12 horas. Você dorme quantas horas? Eu durmo 5, 6 horas por noite, às vezes. Mas vamos dizer que dormimos 7, dormimos 8 horas. De 24, quantas horas ainda sobraria? Será que não teríamos 10, 15, 20, 30 minutos para passarmos a sós com Deus, irmãos? Você acha que a culpa é de Deus? Você acha que a culpa é da igreja? A culpa é de quem? É de nós que não priorizamos o tempo. Eu, por exemplo, se tem uma coisa que eu praticamente eliminei da minha vida, é notícia. Eu praticamente não acompanho notícia mais. Porque você não dá conta, irmão. É só tragédia. É só tragédia. É só tragédia. De vez em quando você antenar, saber alguma coisa, tudo bem.
Mas deixa eu te falar, nada substitui isto aqui. Vou falar para nós líderes, temos pastores aqui. Ó, a obra de Deus é muito importante, para a liderança aqui, a obra de Deus é muito importante. É ou não é? Mas o Deus da obra é mais importante do que a obra. O seu trabalho é muito importante, mas Deus é prioridade na sua vida. Que nós saiamos daqui com esse propósito, irmãos, de aprendermos esta lição. Precisamos ter tempo para oração e leitura da palavra de Deus. Quem concorda comigo e acha que nós estamos repreendidos esta manhã, diga comigo amém. Amém? Muito bem. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos ler esse versículo? Quantas vezes Davi orava ao dia? 3 vezes. Salmo 55, versículo de número 17, está escrito assim a palavra do Senhor: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Qual o outro exemplo que temos? Daniel. Quantas vezes Daniel orava ao dia? Que jeito que Daniel orava, irmãos? Com a janela aberta para o lado de Jerusalém, por causa da oração de Salomão. Quando estiver fora, no cativeiro, ora virado para cá. Agora, olha para esse papel que está na minha mão aqui, ó, umas anotações minhas, preciosas que eu tenho aqui. Está vendo esse papel? Aqui, Daniel tinha uma sentença que estava assinada. Qual era a sentença? Não pode fazer nenhuma oração, pedido, a não ser ao rei. Diga comigo, a sentença estava assinada. Diga de novo, a sentença estava assinada. Então Daniel não podia orar. Só que tem um detalhe, a sentença estava assinada, mas a janela continuava aberta. Está decretado, o médico decretou, o advogado decretou, o juiz decretou. É uma coisa que você, não é que você esteja errado, é vida na presença de Deus. Você tem o direito, você está clamando, você está pedindo. A sentença está assinada. Não tem problema não, a janela está aberta. Hã? Por quê? Se a sentença está assinada, mas a janela está aberta, Deus vai mudar a sentença, Deus vai mudar o quadro, Deus vai interferir. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Jesus, o nosso maior exemplo, como eu preguei ontem à noite, o modelo. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus 26, 36 ao 44, fala do Getsêmani. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas, porque tinham prática diária de oração. O pastor Jess contou para mim que ele visitou a sua irmã. Qual aquela irmã lá de Concórdia, pastor, que o senhor visitou? Miriam. Ela é muito de oração, não é? O que ela perguntou para o senhor, pastor? Como é que está a sua vida de oração? Ela não perguntou para o senhor? Como é que ela falou? Ela perguntou se o senhor... Uhum. A irmã dele colocou ele na parede. Você está orando? Você está orando muito? Dizem que ela é uma mulher muito de oração, né? Irmãos, olha para cá. Quero ler umas frasezinhas que eu anotei para você. A maioria aqui não é minha, mas eu quero ler. Orando em todo o tempo. Em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16, eu acho muito interessante, eu gosto muito de falar isso. Diz a Bíblia que a fama de Jesus aumentava a cada dia. Repita comigo, Jesus estava cada dia mais famoso. Todo mundo queria ficar perto dele. Jesus está onde? Estou lá. Jesus foi para onde? Estou lá. Jesus está no mar? Estamos lá. Todo mundo queria ficar perto dele, está famoso, curava, operava milagre. Irmão, quando a pessoa é muito famosa, que as pessoas ficam procurando ele, meu Deus, o povo está aí me querendo, olha aí, o povo está querendo uma foto comigo, o povo está querendo um autógrafo.
Sabe o que Lucas 5,16 diz? Jesus, porém, deixando a multidão, ia para o deserto a fim de ficar sós com Deus. Aplauso e fama não era mais importante do que um tempo sozinho com Deus. E vou falar um negócio com vocês aqui. E não precisa tirar foto e pôr na internet que você está orando não, tá? Porque tem gente que tem o capricho, dá uma cesta básica e tira uma foto que deu. Ó. Nessa madrugada eu e Deus, aí põe lá no Instagram, que homem de oração. Não, dá uma campanha, põe uma foto para animar as pessoas a orar, mas a sua vida pessoal que eu estou falando nesta manhã é relacionamento entre você e Deus, entre eu e Deus. Amém? Aí eu vou falar outras frases. O mais importante da oração é com quem estamos falando e não o que estamos falando. Posso repetir isso aqui? O mais importante da oração não é o que eu vou falar, é com quem eu estou falando. Pastor Carlos José, uma vez falou uma frase que eu copiei dele, pastor Alexandre, que na oração, profundidade é mais importante do que palavras. Gostei. Profundidade é mais importante. Outra coisa, a oração é a respiração da alma. Outra frase, se tivéssemos mais cristãos de joelhos, teríamos mais gigantes espirituais de pé. Aí gostei dessa outra também, só permanece de pé os que andam de joelhos. Oh glória, oh glória, oh aleluia, oh glória a Deus. Tem muita coisa para falar aqui, mas eu preciso terminar. Falta 12 minutos, vamos lá. A leitura devocional. Falamos sobre a oração, agora a leitura devocional, Aloir, o tópico 3, o ponto 3. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar o que, irmãos? A espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. 2 pontos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Ela previne o nosso coração de pecar. Ela nos consola. A palavra de Deus dirige a vida e a palavra de Deus coloca em ordem a nossa vida pessoal. Eu acho que vale a pena repetir esses negócios aqui. Eu amei isso aqui. A palavra de Deus permite meditarmos nas coisas do Senhor. A palavra de Deus previne o nosso coração de pecar. Lembra aqui que o salmista falou no Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ela nos consola. Quem já foi consolado aqui pela palavra de Deus? Ah, meu Deus, quantas vezes eu já fui consolado. Hoje mesmo de manhã eu já fui consolado pela palavra. Se tem uma coisa que hoje me quebrou de manhã, é quando eu li na lição que Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso esconderijo, Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Para onde eu vou correr? Aleluia. Para onde eu vou? Vai para os braços dele. Ele te entende como você é. Aleluia. Você sabia? Olha para cá, crente. Estou sentindo muito Deus aqui. Você sabia que tem muitas vezes que a gente recebe alguém num gabinete pastoral para aconselhar, para conversar, e a gente não consegue entender a pessoa? Sabia disso? Você não sabe, você não consegue entender. E a gente fica pedindo explicações, explica. Aí tem um hino, irmãos, que a gente canta muito. A segunda estrofe dele diz assim: eu adorarei ao Deus da minha vida. Olha a frase: que me compreendeu sem pedir explicação
Ele nos entende sem pedir explicação. Corra para os braços dele. Aleluia. Sinta ele aqui, corra para os braços dele nesta manhã. Quem está sentindo ele aqui, corra para os braços dele. Ele te entende como você é. Teu marido não te entende, tua mulher não te entende, teus filhos não te entendem. Pode só ficar em silêncio na presença dele, porque ele consegue te compreender. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Isso aqui vai nos pegar, viu, irmãos? Novamente, vai nos pegar novamente. A vida, o quê? A vida pessoal e familiar do crente avivado. Número 1, a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo e da doutrina e perseverança a respeito do que tem aprendido. Onde que está isso? 1 de Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. O que Paulo falou com Timóteo? Alguém lembra? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quando Paulo disse, tem cuidado de ti mesmo, olha aqui para mim, engloba todas as áreas da nossa vida. Tem cuidado da sua vida. 3 coisas, né, que a gente descuida, mas precisa. Não, é um outro, é perigoso isso aí também, mas esse cuidado de ti mesmo, tem cuidado de um sono reparador. 2, tem cuidado da alimentação. 3, tem cuidado de atividades físicas. Porque Paulo está falando também do corpo físico, né, Jander? Está falando comigo, não é verdade? O irmão, outro dia brincando, contou que o médico aconselhou ele a fazer exercício físico e atividade física, caminhada. Aí o médico perguntou, doutor, está fazendo? Ele falou, não, doutor, estou muito ocupado, eu paguei uma pessoa para fazer para mim. Funciona não, filho. Né? Deus está falando aqui esta manhã, não é verdade? Sono reparador, alimentação e atividades físicas. Isso aí tem cuidado de ti, tem cuidado da tua saúde, tem cuidado dessa parte. Mas não é só cuidado físico, é cuidado também espiritual. Tem cuidado de ti, tem cuidado da doutrina. Paulo está falando, da vida pessoal. Em resumo, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em relação à nossa vida pessoal. Número 1, integridade. Sabe o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira. Fala de inteireza. Existem pessoas que não são íntegras nos negócios, não são íntegras nos tratos, nos compromissos. Existem pessoas que não são íntegras. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Então, o avivamento caminha pela nossa integridade. Número 2, o avivamento caminha também prudência no falar e no agir. Quais são as 3 coisas que nunca voltam atrás? Uma pedra lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra falada. Quantas pessoas perdem conversa no meio de ímpios, no meio de não crentes e até no meio de crentes. Depois fica querendo engolir. Não é isso não é isso não que eu falei. Tenha muito cuidado, irmãos. Uma palavra falada, ela não volta atrás. Mas o avivamento pessoal traz esta vida de integridade no nosso falar, no nosso agir. E também no cuidado na saúde física e emocional. Muito bem. Agora, vamos mais um pouquinho, irmão? Essa aqui também vai dar uma apertinho na gente, mas é palavra de Deus. Vida espiritual agora, no que se diz respeito à vida conjugal. Eu e o meu cônjuge, eu e a minha esposa, você e a sua esposa, você e o seu esposo. Vamos lá. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica amor
e a submissão. 2, demonstração de carinho e afeto. 3, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo caminha pelo um bom relacionamento no lar. Vamos voltar no texto aqui. Primeiro, uma vida no lar caminha pelo amor e submissão. Irmãos, amor e submissão. Reconhecemos o nosso lugar dentro do lar, dentro da casa. Amor e submissão. 2, demonstração de carinho e afeto. Carinho e afeto. Toques, abraços, beijo, contato, declaração de amor. Isso tem a ver com uma vida cristã avivada. Olha que coisa profunda. Isso aqui, lembranças, elogios. O dia que o sal ficou a mais, acabou a manhã e o almoço. Mas o dia que ficou delicioso, não tem uma palavra de gratidão. Os irmãos entenderam? Esse relacionamento. E outra coisa, irmãos, tem a ver também com uma comunicação eficiente e atenta. Seu marido, você sabe por onde ele anda, sua mulher sabe por onde ela anda. Eu tenho uma prática lá em casa. Eu estou ali no escritório, eu estou em qualquer lugar lá em casa. Eunice, estou indo no centro. Eu não estou pedindo, estou comunicando, né, Eunice? Marido bravo. Irmãos, a esposa procura, cadê o meu esposo? Ah, não sei onde está. Cadê minha esposa? Não sei onde está. Ah, fui para a igreja. Mas você tem o dever de comunicar, porque você tem, aqui é parceria. Amém? Essa comunicação é muito importante, irmãos. Esse contato. Acontece uma urgência, uma emergência, onde está? Ah, não sei. Eu sou dono da minha vida. Não. Desde que você casou, você não é dono mais sozinho da sua vida. Inclusive do seu cartão de crédito. Você não é dono mais sozinho da sua vida, né? Você tem que compartilhar. Agora, irmãos, vou falar um negocinho que para mim me chamou a atenção, ouvindo alguém. Existem casais, preste atenção, olha para cá. Olha para cá que eu quero que todos ouçam. Existem pessoas que têm, casais que têm intimidade pessoal, corpo, toque, intimidade física, mas não tem intimidade espiritual, não ora junto. Deus está falando aí ou não? Eu tenho uma prática mais Eunice. Nós oramos juntos praticamente todas as manhãs. Arredo um sofazinho que eu oro, ela chega perto e a gente ora. E quando as netinhas estão lá, joga todo mundo. Tem uma que fica meio assim, não, agora não vou orar não, mas ora. Tem que pôr, irmãos. Esses meninos têm que ver a gente orar. Os filhos, netos, tem que ver a gente orar, porque na hora do aperto eles vão buscar socorro em onde? Em quem ora. Orar junto, põe a mão no ombro, abençoa. Agradeça pela esposa que ele te deu, agradeça pelo marido que ele deu. Compartilhe a oração junto, irmãos. É isso que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. Você já pensou você acordar numa madrugada e encontrar sua esposa de joelho com as mãos na sua perna, no seu coração, dizendo: Deus, abençoe os pés do meu marido, que ele só possa ir onde os santos possam ir, guarda o coração dele, guarda a mente dele. Você já pensou no peso espiritual que isso tem? Nós estamos aprendendo aqui agora de manhã, irmãos. E é para sair daqui e colocar em prática. Amém? A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. Primeiro, o afeto. O que é afeto? Esse contato, relacionamento, abraçar. Posso contar um negócio triste para você aqui? Tem alguém que vai concordar porque estava no dia desse enterro. Eu fiz um velório, que dei a oportunidade a um dos filhos para dar uma palavra no dia do velório. E esse rapaz
um diácono da igreja, pegou a palavra e disse: quero agradecer a Deus pela vida do meu pai. Me ensinou a trabalhar, me ensinou a ser honesto, me ensinou a ser uma pessoa muito preocupado com o lar, tinha medo de faltar alguma coisa, trabalhava demais. A única tristeza, e as lágrimas começaram a rolar nos olhos dele, a única tristeza que eu tenho é que meu pai foi embora, sem eu nunca ter dado um abraço nele. Irmãos, ainda há tempo de recomeçar. Abrace mais, abrace os filhos, abrace. Isso é muito importante, Ai. Lamento não ter o meu para poder abraçá-lo mais. Aleluia. Mas muitas vezes eu liguei lá de Viçosa para ele e dizia: pai, estou ligando só para escutar o Senhor, só para conversar com o Senhor. Como filhos meus já fizeram. Hoje eu não quero nada, só estou ligando para ouvir sua voz. Isso é muito bom. Cuidado com o afeto. Segundo, cuidados espirituais. Abençoar, orar, ungir, consagrar. Terceiro, o hábito do culto doméstico. Irmãos, a nossa geração perdeu esse hábito do culto doméstico. Cantar um louvor, ler uma palavra, fazer uma oração. É por causa da correria, pastor. Levanta 10 minutos mais cedo. Amém, irmãos? É tempo de recomeçar hoje ainda. O relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. Quarto, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. Vou repetir. O crente avivado é alegre. É, pastor, mas é o meu temperamento, eu não consigo sorrir. Um crente avivado consegue sim, irmão. Consegue sim. Você tem que demonstrar algum comportamento de alegria em algum momento. O crente avivado é alegre. Esdras 3, do 11 ao 13. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel. Em todas as situações da vida. E por isso ele é forte, um crente avivado. Semelhantemente, Sadraque, Misaque, Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. E finalmente, o crente avivado é santo. Vou repetir, é santo. Uma condição indispensável para ver Deus. Pois sem santificação ninguém verá o Senhor. O que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou concluir falando uma das frases mais fortes que para mim eu falo. Céu não é o lugar de ser santo. Céu é o lugar de chegar santo. Eu acho que eu falei um negócio forte aqui. Ah, pastor, quando eu chegar lá no céu eu serei santo. Não, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, irmãos, em relação à família e santificação, eu sou responsável se eu ver alguma coisa na vida da Eunice e dizer: Eunice, isso precisa melhorar na sua vida. Ela dizer: Jander, você precisa melhorar isso na sua vida. Eu não posso cobrir o pecado, irmãos, do cônjuge, porque é cônjuge, não. Eu preciso ser sincero. Eu não posso deixar um filho, um familiar, porque é filho, porque é um irmão, porque é parente, porque é esposa, é esposo, ir para o inferno por omissão, por não querer chamar a atenção. Eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal, dizer: não, o meu marido não pode tomar ceia, a minha mulher não pode tomar ceia, o meu filho, do jeito que ele está, você não pode comportar dessa forma. Eu preciso ser fiel, irmãos, porque Deus vai cobrar de mim esse posicionamento também. Vida de santificação. Para concluir, eu sei que o assunto é apertado, mas não sou eu, é a palavra que está dizendo. Então, se é a palavra, não é problema meu. Quem está recebendo essa palavra como de Deus para a sua vida hoje de manhã? Conclusão: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o
Senhor. Sabe quando eu terminei essa lição assim, sabe qual foi a última frase que eu anotei aqui no final? Foi aquela palavra de Elias e a palavra de Eliseu. O Deus em cuja presença estou. Repita comigo no 3, 1, 2, 3. O Deus em cuja presença estou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe a nossa família. Eu quero parabenizar você por ter vindo à escola dominical nesta manhã. Queremos agradecer aos quase 200 irmãos que estão nos acompanhando, ao vivo aqui esta manhã. E deixa eu te dar um conselho, humildemente, com o coração cheio de amor e quebrantado. Se esta palavra falou com você nesta manhã, pegue, coloque em prática. Começa o culto doméstico hoje, começa a orar pelos filhos hoje, melhore, comece a buscar mais ao Senhor hoje. Se tem alguma coisa que você sente que precisa no relacionamento familiar, no relacionamento com um irmão, com uma irmã, conserta, pede perdão, alinha. Nós não podemos ficar o tempo todo na igreja e perdermos a salvação. Nós precisamos estar aqui para sermos arrebatados. Nunca esquecendo daquela mensagem que eu preguei numa terça-feira, repetindo a frase de um pregador, que morar na garagem não nos transforma no carro. Morar na garagem não transforma. Se nós morarmos na garagem, não vai nos transformar num carro. Morar na garagem não nos transforma num carro. Frequentar a igreja não nos transforma num salvo, se nós não tivermos uma vida de aplicação prática da palavra de Deus no nosso coração. Vamos nos despedir, Marcos, aí, Maloir, irmã Josi, obrigado pela grande cooperação de vocês, que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos fazer uma oração, irmãos, antes de terminarmos aqui, porque muitas pessoas pedem as orações durante a ministração da palavra. Fique de pé toda a igreja. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra e também vamos orar por aqueles irmãos que estão nos acompanhando do outro lado. Pai querido, nós queremos dar graças ao Senhor, te louvar, porque verdadeiramente o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre, Senhor. O salmista fez esta declaração dizendo: eu quero o Senhor, eu anelo pelo Senhor. Numa terra sedenta e árida, ele queria o Senhor. A sua carne queria a presença do Senhor, ó Pai. E é isso que nós queremos agora de manhã, mais de Ti. Quem quer mais de Deus aí, começa a clamar. Diga para o Senhor: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero que a minha vida seja totalmente avivada com a glória, com a unção do Teu Espírito. Toma cada servo do Senhor, recompensa os irmãos que levantaram cedo, a nossa equipe da transmissão, o diácono Marcos, nosso cooperador irmão Aloí, irmã Josi, os demais irmãos que levantaram cedo para vir ajudar nessa transmissão, os irmãos que estão dando aula agora para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, cada professor, Senhor, aleluia. Ó Senhor, nós oramos agora pelos irmãos que estão também, ó Deus, nos acompanhando através da rede social, através do Facebook, do YouTube. Senhor, ministra na vida de cada um dos teus servos, ó Deus, agora a palavra, que seja aplicada a palavra e que nós saiamos daqui não só desafiados, mas transformados pelo poder da tua palavra. Assim eu oro, Senhor, e abençoo a vida de cada um e agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, que Deus abençoe a todos e à noite estaremos na transmissão novamente. Deus abençoe. A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema levou até você a transmissão da Escola Bíblica Dominical. Uma escola que exerce um valor inestimável à Igreja do Senhor, levando ensinamentos da Palavra de Deus para todas as idades. Domingo que vem estamos juntos novamente. Obrigada pela sua audiência.